Está tanto calor, isto não é suor, ok? É só iluminação, mas está tanto calor, eu só queria ligar o meu ar-condicionado. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a um vídeo sobre um caso que não me deixa dormir. Hoje eu vou falar-vos sobre o caso de um chimpanzé chamado Travis que infelizmente cometeu uma coisa que muitas pessoas aparentemente nunca pensaram que fosse possível. Ele nasceu a 21 de outubro de 1995, já há muito tempo, não faço a mínima ideia da esperança média de vida de um chimpanzé, eu ia dizer macaco, mas chimpanzé. Ele era na realidade um chimpanzé e também um ator, ou seja, ele era usado em vários anúncios, aliás, para várias marcas conhecidas, marcas como a Pepsi e a Old Navy. Também apareceu algumas vezes, assim por curtos segundos, em séries ou episódios de alguma coisa, também programas de TV, porque ele era um chimpanzé aparentemente muito conhecido. Infelizmente, quando Travis tinha apenas 3 meses, e é por isso que aos 3 meses ele foi começando a socializar com humanos, a mãe foi alvejada porque ela estava a tentar fugir do sítio onde ela estava. Depois, Sandra e Jerome Harold compraram Travis por $50.000, porque obviamente é um animal selvagem e vai ser extremamente caro caso queiramos ter um em casa. Sandra tinha um cantor favorito chamado Travis Tritt e é por isso que o chimpanzé se chama Travis. Pronto. Ele foi criado no estado de Connecticut e eles tinham algumas leis que impediam chimpanzés de um determinado tamanho a coabitar com humanos, mas aparentemente Travis não excedia esse tamanho e por isso ele foi sempre sendo criado por Sandra. Só para vocês terem noção, o chimpanzé conseguia sair de casa na boa, ele abria as portas com chaves, ele conseguia trancar, destrancar, entrar num carro, ele fazia muitas coisas sozinho porque ele estava a ser ensinado pela Sandra e pelo Jerome. Ele também conseguia vestir-se sozinho e despir-se, conseguia regar plantas, alimentar os cavalos com feno, ele conseguia fazer montes de coisas, meu. Minha cadela nunca fez nada na vida. Eu mandava sentar, ela não sentava. Ele também conseguia meter o cinto de segurança quando se sentava no carro, conseguia tirar, conseguia abrir janelas. Este macaco, chimpanzé. Meu Deus, se eu alguma vez disser macaco, compreendam que é sem querer. Eu estou a tentar, o meu cérebro pós-mestrado não está a funcionar. Os vizinhos dizem que Travis era na realidade um macaco chimpanzé. Os vizinhos diziam que Travis era um chimpanzé muito social, muito carinhoso e aliás, depois do que aconteceu, depois do incidente que eu vos vou contar mais para a frente, um vizinho chegou-se à frente e disse que houve uma vez que se meteu com Travis e que eles começavam a lutar, tipo como se fosse boxe, e que Travis sabia sempre quando parar e que, portanto, o que tinha acontecido era muito, muito estranho. Infelizmente, Sandra e Jerome tiveram de passar por um momento traumatizante que foi perderem a única filha que tinham num acidente de viação e eu não imagino a dor que possam ter sentido, então Sandra acabou por se virar para Travis quase como se fosse o filho dela. Em 2003 houve um incidente e este foi antes do mais grave que eu vos vou contar depois, mas em 2003 estava Jerome e Sandra num carro e depois o Travis atrás e houve alguém que atirou uma pedra ou assim e a janela de Travis estava aberta e acertou no Travis e ele passou, saiu do carro e andou a correr atrás do homem ou da pessoa que lhe atirou a pedra e depois a polícia teve de se envolver. Literalmente, o chimpanzé tirou o cinto, abriu a porta e foi a correr atrás de um homem. Eu acho que isso é fascinante. Eu acho que a quantidade de coisas que ele fazia são completamente fascinantes. A polícia, como eu estava a dizer, teve de se envolver neste acidente e depois Travis acabou por acalmar, o homem conseguiu fugir e não aconteceu nada a esse homem. Isto foi apenas um incidente que eu acho que era importante mencionar. Infelizmente, Jerome, o marido de Sandra, morreu em 2004 de cancro e ela disse que ficou completamente perdida, que o chimpanzé era a única coisa que ela tinha e, portanto, ela passava a vida com ele, ela tomava banho com ele, dormia com ele, fazia tudo com ele, era como se fosse um filho que ela nunca deixava. Mais para a frente houve um ataque, em 2009, e este sim foi o ataque mais grave, o ataque que infelizmente quase tirou a vida a uma mulher de 55 anos. No dia 16 de fevereiro de 2009, portanto há 11 anos, Charla Nash tinha 55 anos quando foi ajudar
Sandra a recuperar o chimpanzé, porque ele tinha saído de casa e tinha levado as chaves, etc. E portanto, Charla, que já conhecia o chimpanzé, que já conhecia Travis, foi ajudar a amiga, que na altura tinha 70 anos. Elas as duas estavam a procurá-lo, até que Charla conseguiu encontrar e ela na mão tinha um brinquedo que Travis gostava muito. E aparentemente quando ele viu esse brinquedo, ele chateou-se, irritou-se. Não sei, olhem, eu não sei o que aconteceu. Ele atacou-a de uma forma horrível. Eu não vou dizer aqui porque o vídeo muito provavelmente ficaria com restrição de idade, mas se vocês quiserem saber em mais detalhe o que aconteceu a Charla Nash, eu vou deixar um comentário com um pequeno texto feito por mim e assim vocês podem saber tudo em detalhe. Foi uma ideia que uma subscritora me deu num vídeo quando eu não podia falar das coisas para não vos faltar informação e eu achei que foi muito inteligente, portanto eu vou deixar mais detalhado lá em baixo. Foi de tal forma horrorizante que se vocês ouvirem a chamada que Sandra fez ao 911, que é o equivalente ao nosso 112 aqui em Portugal, vocês conseguem ouvir os gritos de Travis enquanto ataca Charla e é mesmo... eu arrepiei-me toda, mas num mau sentido porque é horrível e eu fui ouvir a chamada para este vídeo para me preparar pela minha pesquisa e fiquei completamente horrorizada. Aliás, no dia em que eu fiz mesmo a pesquisa intensiva para este vídeo, eu não consegui dormir. Então, se vocês quiserem ouvir a chamada, eu não acho que haja contradição ou com legendas ou assim, mas se vocês quiserem ouvir a chamada, eu vou deixar um link aqui em baixo. Sandra, como eu vos disse, ligou ao 911 e ao início eles pensavam que era uma chamada a gozar ou assim, porque parecia tão ridículo, mas no fundo ouvia-se o chimpanzé claramente. Então não percebo porque é que eles acharam que isto era fake, mas ao mesmo tempo eu percebo porque é uma coisa que eles simplesmente não pensavam que ia acontecer, porque quem raio é que tem um chimpanzé em casa? Mas basicamente o que aconteceu depois foi que eles eventualmente perceberam que era real, porque Sandra estava a dizer algumas coisas que vocês podem ler no final do vídeo. Primeiro chegaram os paramédicos, eles já pensavam que Charla não estava cá no nosso mundo, não é? E os paramédicos ficaram à espera que a polícia chegasse e quando a polícia chegou, Sandra estava escondida no carro dela. Vocês podem observar isso através da chamada que ela fez ao 911. Mesmo assim, Sandra tinha perfeita noção da força que Travis tinha, porque quando ela estava a falar com o 911, ela disse que mesmo no carro não estava segura porque ele conseguia arrancar a porta na boa. Portanto, quando a polícia lá chegou, ele tentou arrancar a porta de um carro da polícia e foi então que houve outro polícia que o alvejou e pronto, ele acabou por ficar estendido no chão, como vocês podem imaginar. Quando os paramédicos conseguiram chegar a Charla, eles pensavam que ela, como eu vos disse, tinha falecido, mas isso não aconteceu porque ela ainda estava com vida e isso era completamente incrível porque ela já não tinha cara, ela já não tinha mãos. Ela depois foi levada para o hospital, fizeram-lhe um género de operação, durante 72 horas ela esteve no hospital, fez várias operações que era para tentarem reconstruir o máximo que podiam reconstruir, mas não foi possível. É muito triste ver as fotos do antes e do depois. Ela parecia uma mulher muito feliz, ela tinha uma filha, ela estava apenas a ajudar uma amiga a encontrar o seu chimpanzé. No dia 11 de novembro de 2009, Charla foi ao programa da Oprah Winfrey e se vocês quiserem ver a entrevista, vou deixá-la aqui em baixo, porque nesse dia foi quando ela revelou a cara dela pela primeira vez e a entrevista é mesmo muito triste porque vocês veem que ela é mesmo uma mulher muito bondosa. Oprah, na minha opinião, não teve qualquer respeito pela Charla, ela apenas quis ser a primeira pessoa a revelar a cara dela e eu acho que isso também é muito triste. Charla revelou que muita gente lhe tentava tirar fotos por muito dinheiro e ela nunca quis. Eu não vos vou falar aqui muito sobre o que aconteceu depois, mas em 2011 ela conseguiu ter o primeiro transplante de cara, foi experimental, mas infelizmente ela teve uma infecção e tiveram de lhe tirar e portanto ela voltou à estaca zero. Houve obviamente muita investigação devido ao porquê de Travis ter feito isto a Charla, porque eles conheciam-se muito bem e Travis gostava muito dela, então toda a gente estranhou e depois descobriram através de um género de autópsia a Travis que ele tinha sido drogado, que Sandra lhe dava medicação e que aparentemente essa medicação foi o que fez com que ele ficasse muito mais agressivo. Em 2011, Sandra morreu devido a um aneurisma, ela tinha 72 anos e ela e Charla nunca chegaram propriamente a comunicar outra vez depois do ataque. Não é que Charla não a tenha perdoado, de certa forma não perdoou,
porque ela nunca tinha gostado da ideia de Sandra ter um chimpanzé, ela apenas estava a ajudar, porque nota-se que ela era uma boa pessoa. Independentemente dos apelos de Sandra a Travis para ele parar, ele não parava. Portanto, como eu vos disse no início do vídeo, isto só prova que às vezes um animal selvagem não é a melhor escolha para as nossas casas. Mais para a frente, através de um processo, Charla conseguiu 4 milhões de dólares de Sandra, mesmo depois dela ter morrido, e ela usa esses 4 milhões para as cirurgias dela, para as dívidas que ela tem devido às cirurgias e também para ajudar a filha. Atualmente, se vocês forem ver vídeos ou fotos da Charla, vocês conseguem ver que ela já está muito melhor, porque ela já teve mesmo um transplante de cara e de mãos bem sucedido. Mesmo assim, é incrível a força que esta mulher tem, porque se vocês ouvirem as entrevistas e se a ouvirem a falar, ela nunca desistiu e eu acho que isso é mesmo muito impressionante, é um exemplo de força. Este foi o vídeo de hoje, digam-me aquilo que vocês acharam. Eu sei que foi completamente diferente daquilo a que nós estamos habituados, foi um caso mesmo muito diferente. Se quiserem ver a entrevista de Charla, vou deixar o link aqui em baixo, bem como a chamada de Sandra ao 911, e não se esqueçam que nos comentários vai estar mais detalhado aquilo que aconteceu durante o ataque. Eu espero que vocês tenham aprendido uma lição através deste vídeo, então adeus, e agora sim eu prometo que o próximo vídeo será no sábado.